Há algum tempo, eu estive numa viagem missionária para Madrid, Espanha, e eu vivi uma experiência que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu estava no elevador com alguém que tentou conversar comigo. A pessoa conversou em 3 idiomas diferentes. Ela tentou falar em inglês, em francês e em espanhol. Eu não entendi absolutamente nada. Você já viveu uma situação parecida, onde você tenta se comunicar com alguém e você não consegue? A lição bíblica de hoje vai tratar sobre esse assunto. Eu sou o pastor Wilbert e você está na Escola Bíblica Especial. Estamos aqui novamente, que alegria, sempre com um sorriso no rosto, porque é bom servir a Deus. Jesus é bom demais e compartilhar a palavra dele é algo prazeroso, é maravilhoso. Obrigado pela sua audiência. A gente está aqui dando sequência ao estudo bíblico da nossa série de lições. A lição bíblica da Igreja Adventista da Promessa é trimestral. Nesses últimos tempos, nós temos estudado sobre o livro de Gênesis. O livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia Sagrada. Gênesis, cujo significado da expressão é começo, início, princípio. Nós temos tido esse desafio toda semana de conversar sobre trechos desta porção das Sagradas Escrituras. E hoje, especialmente, nós vamos conversar sobre o episódio da Torre de Babel. Quem nunca ouviu essa história? Até mesmo aqueles que não têm familiaridade com a Bíblia, em algum momento já deve ter ouvido falar sobre a cena, onde as pessoas estavam construindo a torre e no meio desta construção elas tiveram dificuldade de se comunicar, porque o próprio Deus desceu do céu e fez com que elas não se entendessem. A partir daí surgiu os múltiplos idiomas que nós temos mundo afora. A história da Torre de Babel, ela está diretamente ligada aos projetos humanos, porque tratou-se de um projeto humano que foi reprovado por Deus. Não há nenhum problema o ser humano estabelecer metas, estabelecer planos. O grande problema é quando estes planos, estas metas ou projetos, eles contrariam a vontade do Senhor. Porque Deus tem personalidade, Deus tem propósitos, Deus tem propósito para a sua vida e sempre teve propósito para a humanidade. E no livro de Gênesis, Deus tinha um objetivo. Deus tinha o objetivo de fazer com que a humanidade se multiplicasse e se espalhasse sobre a terra. Até que em dado momento, um grupo de pessoas resolveu fazer diferente. Resolveu construir um edifício, talvez o primeiro edifício que se tem notícia, para que não houvesse a necessidade de se espalhar sobre a face da terra. Deus entendeu aquilo como uma afronta e resolveu intervir. O que essa história tem a ver com a gente? Se está na Bíblia Sagrada, se é inspirado pelo Espírito Santo, Deus deixou este episódio registrado para que eu e você aprendêssemos algo a respeito do nosso relacionamento com Ele. Que Deus possa nos iluminar e a gente possa entender o que o Senhor tem para falar com a gente nesta oportunidade. A lição de número 8 tem como tema, a lição que a gente vai estudar hoje, evidentemente, a falência dos projetos humanos. Tem um texto bíblico que serve de referência, que está aqui na nossa lição, lá em Gênesis capítulo 11, versículos 6 e 7, que nos fala da seguinte maneira: E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é, apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. É uma decisão do Conselho Eterno, uma decisão da Triunidade, de descer e de confundir os homens, para que aquele plano humano, um plano que contrariava a vontade dos céus, fosse frustrado. E vamos conversar sobre isso com a companhia do pastor Ageu Bentes, meu amigo, colega, que serve a Jesus com a gente. Atualmente é o segundo líder da Junta de Missões, o homem que trabalha juntamente com outros companheiros para espalhar a palavra de Deus,
espalhar para Deus não só aqui no Brasil, mas sobre os 4 cantos da terra. Sua presença aqui, meu irmão, tem tudo a ver com essa lição, porque a vontade de Deus era espalhar a sua imagem e semelhança de norte a sul, de todo mundo. E certamente você entende muito bem a respeito disso, porque Deus tem te usado nesse propósito. Pastor Ageu, seja muito bem-vindo. É uma alegria ter você com a gente. Fique à vontade para poder cumprimentar o pessoal de casa e também para dar o seu primeiro parecer a respeito da lição de hoje. A paz do Senhor Jesus Cristo, pastor Wilbert, e a todos os irmãos e irmãs que estão nos acompanhando, né, estão assistindo. A Escola Bíblica Especial tem uma audiência muito grande, verdade, onde os irmãos participam, comentam, também dão um parecer a respeito das lições bíblicas, né? E não seria diferente nessa lição, a lição de número 8, e que nos faz refletir, pastor Wilbert, sobre a decadência, a falência dos projetos humanos, né? Então, nós temos, assim, um parecer sobre essa lição, falando a respeito do ser humano sempre afastar Deus dos seus projetos. Deus, então, fala para Noé, né? Eu quero que espalhe, que se multiplique na terra. Então, a família de Noé sabia dessa palavra, dessa sentença de Deus, né? Para que eles se espalhassem, para que a glória de Deus, e esse sempre foi o projeto de Deus, que a glória dele se espalhe na terra. Assim, reafirma o mesmo propósito do início de Gênesis. Multiplique-se, sejam fecundos, multiplique-se, né? Povoem a terra. Então, esse é o projeto de Deus, sempre foi o projeto de Deus para a humanidade. No entanto, nós vemos aqui o ser humano fazendo diferente, pastor Hilbert, contrariando a vontade de Deus. Resolveu, então, se estabelecer, ensinar, viu aquela planície ali bonita para fazer uma cidade, construir uma torre, né? E realmente ali eles ficarem isolados ali e não se espalharem. Mais uma vez, o ser humano contrariando a vontade de Deus, o projeto de Deus. Então é sobre isso que nós vamos estar conversando nessa lição, para que nós possamos compreender. Porque quando eu estava estudando essa lição, e também algumas vezes, né, a gente fez algumas pesquisas há algum tempo a respeito desse estudo, a gente fica pensando assim, por que Deus, né, ele resolve, então, descer e confundir as línguas, que foi o que você falou, né? Vivi isso na pele, lá em Madrid, pastor. Eu vivi também, pastor Wilbert, viajando para Moçambique, e num voo onde todos os comissários falavam inglês. A gente lembra de Babel. Então, realmente é difícil. Mas a gente vai conversar sobre isso mais à frente. Mas a gente já traz assim, essa primeira palavra, né? Isso. O ser humano contraria mais uma vez a vontade de Deus, e por isso que o tema dessa lição fala sobre a falência, a decadência dos projetos humanos, porque resolve se afastar de Deus. Provérbio 16 diz que ao homem compete fazer planos, mas a resposta certa vem da boca de Deus, né? Eu falei agora há pouco que é legítimo o ser humano elaborar suas metas, seus projetos, mas o ser humano nunca pode esquecer que ele não vive para si mesmo, né? Deus não colocaria o pastor Ageu nessa terra, o pastor Wilbert, para atender os seus caprichos. Nosso período nessa terra não é uma aventura. Nós estamos aqui em missão. Todos nós, todo ser humano, ao ser criado, né, ele é criado com um propósito, com um objetivo. E a gente não pode jamais esquecer disso ao longo da caminhada. Às vezes a gente se apega a tantas coisas dessa vida que a gente começa a definir nossos próprios rumos. E o livro de Gênesis, ele trata sobre os momentos em que a raça humana começou a desviar dos propósitos de Deus. Lá no Éden, né? Ainda no Éden, antes do pecado. O próprio Deus disse para Adão e Eva, olha, cresçam e se multipliquem, né? O desejo de Deus era que a sua palavra fosse revelada até os confins da terra através da multiplicação dos seres humanos. O tempo foi passando, a humanidade foi se corrompendo, Deus precisou dar uma lavada literal na terra, Deus ele renovou uma aliança ali através de Noé e da sua família,
E quando tudo parecia que ia voltar para o eixo, lá vai os descendentes de Noé tentando fazer novos planos, os seus próprios planos, né? E cada detalhe do que aconteceu ali tem uma lição espiritual para a gente, né? certeza. E quem sabe Deus vai usar aqui esse momento, pastor, para falar com a gente e colocar a gente nos trilhos, porque pode ser que a gente tenha ficado entretido com alguma coisa dessa vida e tenha caminhado para uma direção diferente da vontade de Deus. E o objetivo de Deus, ó, tem um trilho para você, tem um objetivo, você não pode esquecer disso. Então a gente vai mergulhar aqui nessa história e pouco a pouco a gente vai extraindo lições. E para ficar pedagógico, pastor, isso é rotina aqui da nossa Câmara Especial, eu vou fazer as perguntas, né? Tudo bem. Eu sempre digo aqui, pastor, assim, a minha posição é a mais confortável, é a posição de perguntador. O pastor aqui é o nosso mestre, é aquele que vai responder, que vai nos ajudar aqui a entender, tá bom, pastor? Então a primeira pergunta, pastor, aqui da nossa lição bíblica, que vai aparecer aqui na parte de baixo para o pessoal de casa, né? Qual for a ordem de Deus a Noé e seus filhos? E o que fizeram os seus descendentes? O pastor fez um preâmbulo, né? Então, qual foi a ordem de Deus? O que é que Deus disse? Quando Noé sai da arca, a terra estava limpinha, a terra tinha tudo para ser reorganizada. Qual foi a ordem de Deus? Mas qual foi a postura dos seus descendentes? Por favor. Então, para ser bem direto, assim, a resposta, né, dessa pergunta, o Senhor falou, né? Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Olha só. Sede fecundos, né? A multiplicação dos seres humanos, multiplicai-vos e enchei a terra. Então, eles deveriam se espalhar por toda a terra. Não deveriam se concentrar em um lugar. Mas, como nós já comentamos aqui no início, os descendentes de Noé resolveram, então, ficar em um lugar. Elegeram um lugar, Sinar, né? Sinar. Para estabelecer ali uma cidade, para que eles pudessem, então, não obedecer à voz de Deus. Eles fizeram ao contrário do que Deus pediu a eles. Então, quando nós olhamos para o tema dessa lição, sobre a falência dos projetos humanos, é reafirmado aqui, nessa resposta dessa pergunta, número 1, que o domínio original do ser humano sobre a terra, o Senhor reafirmou. Então, aquilo que falou no início, que eu já comentei aqui, o Senhor reafirma aqui para os descendentes de Noé. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Mas eles resolvem fazer ao contrário, não obedecem à ordem de Deus. Então, quando nós pensamos em nós, na nossa posição hoje, pastor Wilbert, e a você que está nos assistindo agora, você que está participando, meu irmão, minha irmã, amigos, você que está aí na sua casa, você que está com o seu celular ou na TV, assistindo, participando da escola bíblica especial. Tenho certeza que você já estudou essa lição. E que agora você começa a viajar conosco também nessa história, mais uma vez, onde Deus, ele dá uma ordem e onde o ser humano não obedece. Aí o grande questionamento, pastor Wilbert falou agora há pouco, vamos trazer para nós. O Senhor também nos deu uma ordem para fazermos discípulos das nações. Espalhem a glória de Deus pelo mundo. Façam discípulos das nações. É uma ordem. O Senhor deu um mandamento para todos nós. E nós? O que nós estamos fazendo? A minha mente, pastor Wilbert, ao ler esse texto e essa lição, e uma ordem de Deus, e o ser humano, mais uma vez, desobedecendo a ordem de Deus, eu fico pensando na nossa situação hoje, porque são lições para nós hoje. Nós devemos aprender
com os erros do passado. Os descendentes de Noé não obedeceram. E nós hoje estamos obedecendo a ordem de Deus de espalhar a glória dele? Aonde nós estivermos, você pode dizer assim, mas eu não vou na Espanha, como foi o pastor Wilbert. Não vou na Índia, como foi o pastor Ademilson. Mas você pode ir no seu bairro. Você pode ir nos seus vizinhos, nos seus parentes, seus amigos. Espalhe a glória de Deus. Mas hoje, novamente, nós seres humanos resolvemos estabelecer o nosso lar, a nossa casa, ou a nossa igreja, o nosso templo, como lugar de refúgio. Nós nos isolamos, nós trancamos as portas e ficamos dentro dos nossos templos, dentro das nossas casas. E o Senhor está dizendo, vão, espalhe a minha glória, façam discípulos das nações. E nós não estamos fazendo o que Deus nos mandou. A gente faz esse link com as desobediências do passado e as intervenções de Deus na vida daqueles que desobedeceram. Nessa linha, pastor, o senhor está fazendo já uma conexão bem legal. Porque quando Deus diz, porque tudo que Deus fala tem um propósito, Deus é intencional. Então, quando Deus diz, multiplique-se e encham a terra, Deus estava querendo ensinar que o seu propósito era que o ser humano amasse a terra como um todo, não ficasse isolado numa determinada localização. Pouco a pouco, Deus foi mostrando o quanto era necessário espalhar a sua glória. A princípio, bastava o ser humano se multiplicar, ser fecundo do ponto de vista da natureza, mas Deus já sabia que em dado momento haveria povos espalhados, povos de diferentes raças, tribos, de diferentes culturas. Então, esse instinto de se espalhar sobre a terra, se fosse devidamente obedecido, em dado momento não haveria dificuldade para as pessoas se destrancarem. Vou usar a sua expressão numa figura de linguagem, se destrancarem. Porque o que acontece? Via de regra, pastor, a gente escolhe, o ser humano como um todo, escolhe um lugar onde ele possa ser mais próspero. Eu vou escolher uma cidade porque ali os meus negócios vão fluir. Não, eu vou estabelecer minha moradia em determinada região porque ali meus filhos podem estudar numa faculdade melhor. Não há nenhum problema fazer esses planos, mas desde que não comprometa os objetivos de Deus. E quando a gente está aqui na Terra, quando estiver aqui na Terra, a gente tem que entender, não, Deus tem um objetivo. Ele quer espalhar a mão dele. Como eu posso contribuir para isso? Lá em Babel, teve um problema, né? Os projetos humanos se sobreporam aos projetos divinos. E quando a gente começa, pastor, a estabelecer, estou usando a tua frase, a estabelecer o nosso lar aqui, esquecendo que somos apenas forasteiros, peregrinos, a gente corre o risco de ter os nossos planos frustrados, porque a melhor maneira de termos sucesso naquilo que fazemos é quando fazemos a vontade de Deus, né? Com certeza. Foi Jesus que falou assim, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Quando a gente faz o inverso, as demais coisas não são acrescentadas e o reino de Deus não é estabelecido. E na sua fala, pastor, é interessante. Por isso que a gente vai conversando, né? Isso. E o Espírito vai direcionando. Isso. Não tem aqui um script aqui, né? Está engessado. De frases ou de texto onde nós estamos lendo, né? Nós vamos comentando, o Espírito vai direcionando para o meu coração, coração do pastor Wilbert e para o seu coração, para você que está aí conosco também. Mas é interessante que o pastor Wilbert falou, porque não há problema nenhum em nós fazermos nossos planos, nós traçarmos as nossas metas. Nós queremos uma vida próspera, né? Aqui também nessa terra. E o Senhor dá oportunidade a todas as pessoas. Aí. E o que eu vejo, pastor Wilbert, é que Deus tem abençoado o seu povo. Deus tem abençoado o seu povo nesse tempo. Nós estamos com as nossas mesas fartas, nós temos condições de sobreviver neste mundo. Muitos já conseguiram mesmo serem prósperos em suas profissões,
nas suas empresas. Só que aí é um grande problema, porque muitas vezes a prosperidade e o conforto não está deixando tempo para nós e não nos está dando oportunidade para nós espalharmos a glória de Deus. Então, cabe aí uma reflexão. Eu acho, pastor, assim, na sua fala aí, que a gente tem que fazer essa reflexão. Não tem problema estabelecer moradia num lugar, mas a gente tem compromisso com o ato de espalhar a glória de Deus mundo afora. E foi o pecado dos descendentes de Noé. Eles quiseram se concentrar. E já entrando na segunda pergunta, pastor, né, que está aparecendo aqui para o pessoal de casa, o que contribuía para o sucesso do projeto dos descendentes de Noé? E com que propósito eles construíram uma cidade com uma torre? Segunda lição, como é que a gente pode responder esse questionamento aqui? Vários fatores, né? Mas o principal é que eles estavam unidos, né? Pela mesma língua, eles se entendiam. Não tinha diversos idiomas, né? Não tinha diversos idiomas. Não teria o problema que eu tive. Não teria o problema que você teve nem que eu tive. Então, eles se entendiam. Eles queriam conquistar glória para si. Nós queremos que os nossos nomes sejam célebres. Verdade, bem lembrado. Está no texto isso, né? Vamos deixar o nosso legado aqui. Deixar o nosso legado. Então, o ser humano ele foi tomado assim, por uma arrogância, né? Como diz aqui o escritor, ele ousava tornar-se autor e protagonista da sua própria história. Isso aqui é interessante, porque nós comentamos agora há pouco que não há problema de você planejar, de você conseguir as suas metas, estabelecer, você lutar pelo seu bem-estar, pela prosperidade sua e de sua família. Não tem problema. No entanto, aqui os descendentes de Noé, eles caíram num grave erro. Eles deixaram Deus de fora. Quando tira Deus do que pretendemos fazer, a gente perde o foco. Concorda, pastor? Sim. A gente, como eu falei agora há pouco, a gente sai dos trilhos, né? Deus estava fora do projeto deles. Então, os propósitos deles era realmente se tornarem pessoas importantes, deixarem um legado para gerações de uma torre grande, que o topo chegasse lá no céu, né? Mas, segundo aqui os comentaristas, né? E nós vamos ver já na próxima resposta aí da terceira pergunta, né? Eles tinham um objetivo em tudo isso, que não era glorificar a Deus. Que não era glorificar a Deus. Então, eu achei interessante também, eu fiquei pensando, teve uma oportunidade que eu fui fazer uma mensagem, né, uma reflexão para uma base missionária sobre esse texto. E o que me chamou muita atenção foi o que o próprio Deus testemunhou, né, deixou bem claro que aquele povo unido, eles iriam conquistar os objetivos. Ninguém poderia pará-los, porque eles estavam unidos em um propósito. O quanto é difícil unir pessoas, né? Porque pessoas têm personalidades, às vezes têm propósito diferente. Então, nesse aspecto, os descendentes de Noé conseguiram um feito, né? Uma realização. Olha, a gente está unido aqui. O problema foi, você vai falar agora, né? Isso. A razão pela qual estavam unidos. Agora eu penso ao contrário. Eles estavam unidos e iriam conseguir os propósitos dele, mesmo contra a vontade de Deus, se não houvesse uma intervenção de Deus. Legal. Agora imagina nós hoje, se nós nos uníssemos em o mesmo propósito, com o mesmo objetivo. Ninguém consegue parar. Ninguém consegue parar. Com a bênção de Deus. Rapaz, quase falamos juntos, viu? Imagine só, se Deus tinha um objetivo, olha, multiplique-se e espalhe sobre a terra. Se eles estivessem unidos com a bênção de Deus, a missão seria cumprida, né? Seria cumprida. Quando querem fazer aquilo que está na mente deles, aí vem o que é a terceira pergunta, pastor. Fala que a torre está sendo construída, um grande edifício. A lição chega a dizer, inclusive, que é possível, né, que a torre fosse construída
a determinada altura na expectativa do alcance dos deuses, né? É bem provável que o sincretismo já tivesse tomado conta do coração dos descendentes de Noé. A Bíblia não fala com clareza, mas há indícios disso, né? E a Bíblia diz que Deus resolve descer. Tem um diálogo aqui, tem um diálogo possivelmente da Trindade. Vamos lá, vamos confundir os homens. Aí eu te pergunto, pastor, por que foi necessária a decadência do projeto Povo de Babel? E por que Deus espalhou a humanidade em vez de destruí-la? Deus desceu. Olha, eles estão unidos, construindo, Deus resolveu descer. Deus realizou a multiplicidade das línguas, dos idiomas. Mas por que Deus não destruiu? Porque Deus podia, não, já que esses camaradas estão fazendo aquilo que eu não mandei fazer, estão me afrontando, eu vou destruí-los completamente. Por que Deus não fez isso? Né? Por que Deus quis espalhar a sua humanidade ao invés de destruir? Por favor. É interessante isso aqui. Por que foi necessária a decadência do projeto? Porque eles estavam indo na contramão de Deus. Eles estavam com rebeldia, né? Eles não estavam fazendo a vontade de Deus. Eles estavam, como você falou, já com o coração tomado pela idolatria, pelo sincretismo. Né? Estava o coração deles, o propósito deles era ao contrário à vontade de Deus. Não foi isso que Deus pensou e sonhou para eles. Embora Deus, pela sua presciência, ele já sabia que isso iria acontecer. E por isso que ele não destruiu, porque Deus já, na eternidade, tinha um plano. Verdade. De salvar o ser humano. A misericórdia de Deus é tremenda, né, pastor? A misericórdia de Deus. Nós pensamos agora na misericórdia de Deus. Tinha um plano de salvação para o ser humano. Por isso que Deus, pela sua misericórdia, pelo seu amor, não destruiu aqueles homens, aquelas mulheres rebeldes. Né? Não. Ele resolveu espalhar, confundir a linguagem e ninguém entendeu mais. Ninguém entendeu mais o outro, aí não teve como continuar o projeto e assim, forçadamente, eles se espalharam. Resolveram sair daquele lugar. Né? Então vem aí a misericórdia de Deus. Mesmo o homem estando em rebeldia, em confronto à vontade de Deus, Deus tendo poder para destruir o ser humano, no entanto, vem a misericórdia dele, que é a causa de nós não sermos consumidos, como nos diz a palavra dele. Então, o que Deus resolve fazer é confundir as línguas, né? Eu sempre, quando criança, escutava essa história, né? As professoras do antigo Cordeirinho, né? Não sei se lá na sua terra, pastor, é assim que chamava as crianças, né? De lá que a gente chamou hoje de Ministério de Criança e Adolescente. Os Cordeirinhos de Cristo. A professora dizia, imagina, um pé de cimento, o outro entende areia, né? Um pé de tijolo, o outro entende cal, o outro entende brita. Então, não havia, assim, uma compreensão entre eles. Daí surgiu a ideia, não dá para a gente conviver. Se a gente não consegue conversar, se a gente não consegue se comunicar, então cada um vai para um lado. Então Deus, ele está intervindo na história. Deus costuma intervir na história, né? Eu me lembrei, né, de uma situação lá do livro de Atos dos Apóstolos, quando Deus disse também que a sua palavra tinha que ser espalhada. Agora não no sentido de multiplicação natural da vida, mas no sentido de multiplicação da mensagem. Deus tinha dito que a mensagem tinha que ultrapassar as fronteiras de Jerusalém. Tinha que ir até os confins da terra, mas parece que Jerusalém tinha se tornado o lugar do avivamento, né, o lugar do Pentecoste, ali as pessoas gostavam de frequentar o culto, até que de repente Deus intervém na história. Deus permite uma perseguição, lá em Atos 8 diz que as pessoas começam a se espalhar porque estavam sendo perseguidas, e onde eram espalhadas a palavra de Deus era multiplicada, pastor. Deus interviu nessa história. Deus, ele intervém nas histórias. Às vezes, alguns projetos, eles fracassam e a gente não entende, questiona, porque por mais que eles sejam rentáveis, pastor, eles podem tirar a gente da vontade do Senhor. São fracassos necessários para cumprir as demandas divinas. Concorda, pastor? Concordo plenamente, pastor. E pensando sobre isso, a nossa confiança em Deus, cada vez mais, ela tem que ser mais firme. A nossa confiança em Deus. Porque
muitos projetos podem falhar. E muitas vezes nós não entendemos. Nós não compreendemos. Nós reclamamos. Nós murmuramos. Só que Ele que tem a sabedoria. Ele que conhece todas as coisas. Então, Deus, o que eu acho interessante, Ele sempre intervém para ajudar o ser humano. Para o bem do ser humano. Porque se na intervenção dele, se não fosse por amor e para o nosso bem, ele teria destruído todos ali. Mas não, ele resolve intervir, confundir as línguas para o bem do ser humano. Também na palavra do pastor Wilbert, que fala lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, né, que ali o evangelho tem que ser pregado em todos os lugares. E o ser humano, ali os discípulos, né, os irmãos animados ali juntos, vamos continuar aqui. Aí vem a perseguição. Mas o Senhor intervém novamente. Por quê? Para o bem. Porque as outras nações também precisavam conhecer Jesus Cristo, a sua vida, a sua obra e a salvação, conhecer o amor de Deus. Então você, meu amigo, meu irmão, minha irmã, talvez você tenha murmurado também por algum projeto seu que faliu, que não deu certo. Talvez você esteja passando esse momento agora também, questionando Deus. No entanto, saiba que quando você está fazendo a vontade de Deus, você tem a bênção dele. Quando ele resolve intervir em algum projeto nosso, que muitas vezes não dá certo, pensa que é por amor. E é para o nosso bem. E é para o nosso bem. Porque fazer a vontade de Deus, na realidade, é a razão da nossa existência. E é legal o pastor ter feito dado esse exemplo, porque muitos projetos fracassados são fracassos provocados por Deus para que a gente cumpra a vontade dele. Porque nós não estamos aqui por uma questão de sucesso pessoal, por uma questão de realização pessoal, nós estamos aqui para cumprir a missão. E se Deus quiser colocar a mão nos negócios, na saúde, se Deus quiser que a gente tenha perdas, a gente pode não compreender, mas se a gente entender que Deus está querendo trazer a gente de volta para os caminhos dele, a gente tem que ir com tudo, aceitar o que Deus quer. E na quarta pergunta, pastor, fala um pouco sobre o sentimento dos descendentes de Noé, quando estavam construindo aquela torre, porque além de descumprirem o mandamento de se multiplicar e de se espalharem na terra, a Bíblia fala sobre uma certa vaidade. Você percebe que o texto diz, né? Vamos construir, né, para que o nosso nome seja lembrado, né, para que o nosso nome seja glorificado. Parece que o ser humano ele quer deixar um legado na história para que todos o envaideçam e o exaltem. E a Bíblia diz que Deus não divide sua glória. Se tem uma coisa que Deus não admite, Deus é misericordioso. Mas quando o homem tenta tomar uma glória que pertence a Deus, Isaías fala, a minha glória não dividirei com ninguém. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador, né? Então, pastor, Provérbios 16, 18 eu vou ler e vou perguntar para ti aqui, né, sobre esse texto aqui, ó. Provérbios 16, 18, ele complementa bem, que ele diz assim, ó, o orgulho precede a destruição, a arrogância precede a queda. Qual o resultado da arrogância para excelentes projetos? Grandes conquistas humanas e para o próprio ser humano. O que é a arrogância, pastor? Gerou para aquele povo e pode gerar para quem hoje a cultiva? O resultado, né, da arrogância foi a falência do projeto. Então eles tinham um projeto, estavam indo muito bem, né, unidos, mas por causa da arrogância, Deus intervém e a falência no projeto, a descontinuidade naquele projeto dos seres humanos, os descendentes de Noé. Isso. Né? Então nós vemos aqui, e o senhor leu que a soberba, né, ela precede a ruína, e a altivez de espírito, essa minha tradução diz, que
ela traz a queda. Então, desde o início foi assim. O ser humano que ficou soberbo, arrogante, quis ser o seu próprio Deus, né? Adão e Eva, lá no início, como nós estamos estudando o livro de Gênesis, também não obedeceram uma ordem de Deus, desobedeceram. Resolveram ser independentes de Deus e começou toda essa história. Agora vem os descendentes de Noé, novamente com arrogância, com a soberba, né? Deixando Deus de fora do projeto. Então nós vemos aqui que o projeto é destruído, né? A destruição do projeto, a falência do projeto. Então, não há problema, como nós já falamos hoje aqui, de fazermos os nossos planos, nossos projetos, nossas metas, mas sempre ouvindo e obedecendo a voz de Deus. Porque quando nós estamos fora, deixamos Deus de fora dos nossos planos, dos nossos projetos, haverá falência. E é interessante isso aqui. Porque muitas pessoas podem ser prósperas. Muitas pessoas podem conquistar seus objetivos. Falando do ponto de vista humano, a pessoa pode ter uma boa profissão, a pessoa pode ter um bom emprego, a pessoa pode ter uma ótima e excelente empresa, próspera. No entanto, embora a prosperidade material, mas o seu projeto é falido. Verdade. Porque não tem Deus. Não resolve. Porque está perdido. Porque deixou Deus de fora. Então nós devemos tomar muito cuidado. E refletir essa lição é uma lição de reflexão para as nossas vidas, para nós olharmos para os nossos planos, para os nossos projetos, para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Onde está Deus? Quem tem muito, pastor, me permita, quem tem muito sem Deus é como se não tivesse nada. A gente falou de alguns casos que Deus intervém, inclusive na prosperidade dos negócios, mas às vezes a prosperidade financeira até é permitida pelo Senhor, mas não tem a bênção de Deus e outras coisas não acontecem, porque está fugindo dos propósitos. A gente está aqui para revelar a glória de Deus, pastor. Esse é o caminho. Pastor, é legal a gente refletir sobre o que aconteceu lá na cidade, onde construiu-se a Torre de Babel. Só que a gente precisa, assim, o mais importante talvez hoje da nossa conversa é trazer isso para nós. E o senhor, com muita habilidade, já fez essa aplicação, mas a lição, ela tem duas sentenças denominadas, no tópico denominado Lições para Viver, que eu acho que o pessoal de casa precisa te ouvir a respeito do assunto. Né? Essas duas sentenças dizem o seguinte, para evitar a falência dos nossos projetos, precisamos valorizar a sabedoria de Deus. Para evitar a falência dos nossos projetos, precisamos confiar na presciência de Deus. O que essas duas frases, pastor, têm a ver com a lição de hoje? E o que é que o senhor pode falar para a gente a partir dessas duas afirmativas? Até mesmo que está escrito aqui, que eu achei muito importante, eu gostaria de compartilhar com você na página 68, sobre valorizar a sabedoria de Deus, diz assim, último parágrafo, a sabedoria divina que nos ensina a amar a Deus e ao próximo, e é a segurança de que estamos nos conduzindo bem, portanto, nós devemos valorizá-la. Maravilha. Valorizar a sabedoria de Deus. Deus é sábio. Conhece todas as coisas, Ele que nos dá dessa sabedoria para vivermos. Porque se hoje nós vivemos, se nós temos planos, né, é porque nós temos também da sabedoria de Deus. Deus colocou no ser humano a sabedoria. E nós vemos cada dia a humanidade prosperando, a ciência se multiplicando, né? Tudo isso porque Deus permite a sabedoria de Deus em nós. Mas imagina Ele que aprove a sabedoria. Sabedoria encarnada. Encarnada. Quando esteve entre nós foi encarnada. Né? Encarnada. Então valorizemos essa sabedoria de Deus. A sabedoria humana, segundo Tiago, ela é carnal e diabólica. Carnal e diabólica. No extremo mesmo que o Tiago fala. E quando diz aqui também, né, para evitar a falência, devemos confiar na presciência de Deus,
o Senhor, Ele conhece todas as coisas. Uma vez foi interessante, eu estava no dentista, né? E comecei a falar de Jesus para ele. E ele falou assim, mas como que Deus sabe todas as coisas? Pela sua presciência. Ele disse assim, eu não entendo essa questão, como é uma presciência. Né? E a gente começou a conversar. Eu disse, porque Deus conhece todas as coisas. Né? Ele antevê. Ele antevê, ele conhece tudo. Antes de acontecer, ele já sabe. Prova disso que ele não destruiu o povo porque já tinha um plano. Ele já sabia que lá na frente, na plenitude dos tempos, enviaria seu filho para salvar a humanidade. Deus ele não é preso no tempo. Para a gente existe o ontem, hoje ou amanhã. Para Deus todas as coisas já aconteceram, porque ele vê tudo, né? Então nós vemos assim que Deus é ilimitado, Deus ele conhece todas as coisas, ele é a sabedoria, mas ele impõe limite para nós. Para que nós possamos conhecer que nós somos finitos, né? Isso diz aqui, é bem abordado aqui. Então, por conta disso, se nós valorizarmos a sabedoria de Deus, se nós confiarmos na presciência de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, amigos que estão conosco até esse momento, nós devemos cada dia estar mais seguro e não nos desesperar. Não se desespere. Quando os seus projetos forem frustrados, não se desespere. Se você valoriza a sabedoria de Deus e se você confia na presciência de Deus, não se desespere. Talvez agora você esteja vivendo um momento de desespero. Não se desespere, não desista. Confie, valorize a sabedoria de Deus. Pois esse Deus amoroso, misericordioso, ele conhece o futuro. Conhece o passado, o presente e o futuro. E ele é amoroso para nos preservar. Né? Como diz o texto aqui, o escritor, nos preservar da soberba. Então, quando nós estivermos bem, que isso não possa nos trazer vaidade, arrogância, soberba, mas que nós possamos valorizar. Foi Deus, é Deus. Então, tudo tem que ser para a glória de Deus. Amém, pastor. Amém? Quer comais, quer bebais, qualquer outra coisa. Fazer tudo para quê? Para a glória de Para a Deus. glória de Deus. E que essa glória de Deus seja espalhada por toda a terra. Que não possamos fazer como fizeram os descendentes de Noé. Que nós hoje, como igreja, que ele falou lá em Mateus 16, 18, se eu não estou enganado. Ele disse, eu estabelecerei a minha igreja. Então, essa igreja estabelecida somos nós. Para que Jesus estabeleceu a sua igreja? Para espalhar a glória do Pai, o amor, a bondade, a soberania, a salvação entre todos os povos. E a igreja é você, sou eu, e é intransferível. Pessoal, sabe por quê, pastor? Pessoal é intransferível. Pessoal é intransferível, sabe por quê? Porque haverá pessoas que só o pastor Wilbert vai conhecer. Eu não vou conhecer. E haverá pessoas que só eu vou conhecer e o pastor Wilbert não vai conhecer. Pelas circunstâncias, pelo local onde nós moramos, com as pessoas que nós nos relacionamos, que são diferentes. Pastor é superintendente da convenção Litoral e Leste Paulista. Litoral e Leste Paulista, eu não conheço. Ele também ainda não conhece a minha terra lá. Ainda não. O Baixo Amazonas, Santarém, em breve, entendeu? Então, ele não pode falhar. Eu também não posso falhar em espalhar essa glória para o maior número de pessoas com quem nós nos relacionarmos. Por isso que nós devemos entender, confiar, valorizar a sabedoria de Deus, valorizar a presciência de Deus, confiar que Ele tem o controle de tudo. Amém, pastor. Pastor, muito bom, muito bom. E assim, a gente é desafiado a colocar em prática aquilo que a gente aprende. Por isso que na nossa lição bíblica tem o desafio semanal. E você de casa agora vai poder ouvir o desafio dessa semana
porque é um desafio para os próximos dias. Na próxima semana tem outro. Então, eu te desafio a receber o desafio que você vai ouvir agora. Como estão os projetos de vida que você tem pensado, sonhado? Eles estão fluindo, estão acontecendo? Como você faz os seus projetos? Na lição que a gente estudou hoje, nós aprendemos que a arrogância leva à falência. Significa que se eu me achar perfeitamente suficiente, sem precisar de ajuda e principalmente da de Deus, eu posso ir à falência. Eu posso chegar a perder aquilo que eu pensei, que eu planejei, que eu sonhei, dá tudo errado porque eu não busquei o direcionamento de Deus. Então, nós aprendemos que quando a gente coloca tudo diante do Senhor, as nossas escolhas, aquilo que a gente está pensando, nossos projetos de vida, se nós colocarmos diante do Senhor e buscarmos o direcionamento dele, com certeza nós seremos vitoriosos, nós teremos sucesso. Por quê? Porque Deus é Deus e Ele sabe todas as coisas. Ele nos conhece e sabe o que é melhor para as nossas vidas. Então, o teu desafio nessa semana é, se você está com projetos aí a caminho, desenvolvendo, se você consultou Deus, se não, consulte. Procure ouvir a voz de Deus, busque a orientação da parte dele. E olha, eu te afirmo com certeza, será um sucesso. Retornamos. Capte essa informação que foi dada, guarde no coração, coloque em prática, porque, afinal de contas, a Bíblia nos estimula a sermos praticantes da palavra e não somente ouvintes. Pastor Ageu, estamos finalizando, meu irmão, mais uma lição bíblica, e hoje, com a sua grata companhia. Pastor Ageu é uma pessoa que me inspira muito, é uma pessoa sempre animada, entusiasmada. Quando o assunto é falar de Jesus, o sorrisão vai até a orelha, né? Pastor, obrigado por nos abençoar. Eu queria pedir a você para orar pela gente, orar pelo programa, orar pelas pessoas que fielmente nos assistem. Nós temos uma audiência fiel aqui na Escola Bíblica, um programa assim, com muitos telespectadores, mas pode ser que hoje tenha alguém novo, ou promessista ou não promessista, pode ser que até um não evangélico tenha acessado e visto aí o nosso canal com a programação. Então, queria pedir que você nos abençoasse, tanto sobre a palavra que hoje foi nos ensinada, como também pelas necessidades, porque a Bíblia diz que o nosso Deus, segundo as suas riquezas e glórias, é poderoso para suprir todas as nossas necessidades por meio de Cristo Jesus. Amém. Então, nos abençoe, pastor, com oração, por favor. Amém. Vamos orar. Você que está em casa, nesse momento, você que está nos assistindo, que está acompanhando desde o início, você que chegou agora há pouco, é um momento especial. Nós refletimos sobre uma lição importante, que fala sobre a falência dos projetos humanos, e não sei o que se passa na sua vida. Não sei o que você está vivendo agora, você sabe. E nós vamos orar. Se você tem algum plano, algum projeto que você está insistindo, não está dando certo, ou um projeto que você está ainda só no planejamento, ainda não começou a executar, eu quero dizer para você, coloca na mão de Deus. Insere Deus nesse projeto, em tudo que você for fazer. Coloca Deus em primeiro lugar. Se assim você fizer, você vai ser grandemente abençoado. Amém. Oremos ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Uma lição que nos faz refletir, meu Deus, sobre nós seres humanos. Senhor, perdoa-nos. Perdoa-nos. Tem misericórdia de nós. Porque em tudo, meu Deus,
tudo que o Senhor faz é por amor a nós. Mesmo quando nós falhamos, mesmo quando nós nos afastamos do Senhor, mas o Senhor continua a sua busca, o Senhor continua usando de misericórdia, o Senhor teve um plano para nos salvar, mesmo rebeldes, pecadores, distantes, o Senhor enviou seu Filho para nos reconciliar. Hoje nós somos salvos, hoje nós somos reconciliados, hoje nós somos filhos de Deus. Senhor, mas continuamos sendo humanos. E muitas vezes, Senhor, mesmo com todas essas bênçãos recebidas do Senhor, alguns planos, Senhor, em algum momento, Pai, as bênçãos que o Senhor nos dá, muitas vezes nós queremos dizer que somos nós, que sou eu. Tira de nós a soberba, a arrogância, Senhor meu Deus. Tira dos nossos corações, que nós possamos valorizar a sabedoria do Senhor, confiar na presciência, que o Senhor tem o controle de todas as coisas. E nós oramos, Senhor meu Deus, por esse irmão, por essa irmã, que nesse momento está com seus olhos fechados, alguns estão de joelhos, outros estão sentados, outros estão em pé, Senhor meu Deus. Não importa a forma que nós estamos orando, Pai, mas o propósito. Esse plano, meu Deus, nós colocamos diante do Senhor. E aquele, meu Deus, também que está frustrado por algo que deu errado, que o Senhor esteja mostrando teu amor, tua sabedoria a ele, a ela, e assim, Senhor meu Deus, eles possam compreender que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Muito obrigado, Senhor, por esta lição. Muito obrigado por esses ensinamentos. Que o Senhor esteja abençoando, meu Deus, a escola bíblica especial, que é levada à casa dos progressistas e de todos os nossos irmãos e amigos. Oramos por todos, Senhor, aqueles que estão na direção desse programa, hoje aqui representado pelo pastor Wilbert, esse homem de Deus, um pastor, meu Deus, missionário, que pensa a igreja, que pensa, Senhor, meu Deus, no crescimento da igreja, que também, Senhor, está preocupado e trabalhando para espalhar a tua glória. Senhor, meu Deus, abençoa teu filho, sua família e assim todos, meu Deus, que trabalham para que esse programa possa chegar até os nossos irmãos, Senhor, o Tiago, o Santi, enfim, todos, Senhor, que trabalham na produção e os que estão aqui, Senhor, meu Deus, direcionando, apresentando o programa, os convidados, Senhor. Nós queremos te agradecer. Muito obrigado. Continua abençoando o teu povo, em nome de Jesus. Amém. 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 Pastor Ageu, minha gratidão. Muito obrigado. Amém. Vocês de casa também, muito agradecido pela sua audiência. Deus abençoe. Não esqueça de colocar o seu joinha, tá bom? Compartilhe essa programação, põe no story aí do Instagram, põe no Facebook, põe no status do WhatsApp, faça as pessoas assistirem essa programação. Tem muita gente que precisa ser abençoada. A gente conta com a sua colaboração para que este programa tenha engajamento necessário para que a palavra do Senhor seja espalhada por toda a terra. Muito obrigado, até semana que vem, se o Senhor nos permitir.